O Café com Política de hoje recebe o deputado federal Pedro Ayrara, do PRD, representando Minas Gerais, aqui nos estúdios de O Tempo. Deputado, seja mais uma vez bem-vindo a O Tempo. Muito obrigado, sempre uma honra, um prazer enorme estar aqui conversando com você e com todos os nossos espectadores. É uma alegria para nós recebê-lo aqui nessa casa, o senhor que já falou tantas vezes com a gente, sendo porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, agora como parlamentar no primeiro mandato. Eu já até começo perguntando justamente sobre isso. Como tem sido essa experiência do Pedro Ayrara em Brasília? Olha, tem sido uma experiência muito desafiadora, mas também de muito trabalho. A partir do momento que eu saio do serviço público tradicional para continuar no mesmo propósito, só que agora lá no Congresso, a gente precisa aprender a dinâmica do Congresso, tem que fazer isso muito rapidamente, porque a população cobra e está correta em cobrar. Então a gente tem levantado bandeiras que até então elas ficavam muito subrepresentadas. Uma bandeira muito importante é a bandeira, por exemplo, da questão dos desastres, né? Minas Gerais é um estado que lida com os desastres das chuvas na região central, que lida com o desastre da seca na região norte do nosso estado, lida com os problemas, né, de barragens, das estradas, e até então isso era um assunto que engatinhava no Congresso Nacional. Então, ao longo, né, do mandato, eu tenho conseguido capitanear esse movimento à frente da própria frente parlamentar de prevenção a desastres, de gestão do risco. A gente tem conseguido fazer avanços muito significativos. Então, a gente pode citar aqui a questão do Fundo de Calamidades Públicas, que era um fundo que já existia já há algumas décadas, mas não tinha nenhuma origem de fonte de recurso. A gente conseguiu passar esse texto na Câmara dos Deputados, é um texto que está agora no Senado. A gente também tem conseguido fazer uma defesa muito grande da segurança pública. A gente está num momento agora, né, de PEC 18, a gente está num momento muito delicado da situação fiscal do Estado e sabe que quem mais sofre com isso são os nossos servidores públicos, o que inclui os operadores de segurança pública. Então, é um mandato que tem sido recordista em envio de investimentos, de emendas para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Penal, Polícia Civil, Sistema Socioeducativo, guardas municipais. Então, a gente tem conseguido levantar essas bandeiras e sempre de uma forma muito técnica, muito humana, trazendo aquilo que a gente aprendeu no Corpo de Bombeiros, fugindo um pouco dessa polarização que muitas vezes tira de foco os assuntos mais importantes e fazendo isso com responsabilidade a todas aquelas pessoas que acreditam que é possível a gente fazer um trabalho, né, com seriedade, mas sem perder o nosso propósito, sem perder o compromisso que a gente assumiu lá atrás. Deputado, eu quero até já entrar nesse assunto da segurança, mas antes, por causa da dinâmica da legenda do PRD, o senhor está licenciado do mandato e quem está como titular é o Fabiano Caseca, empresário, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades, empresário de sucesso aqui em Minas Gerais, é de Itapecerica, cidade do interior. Enfim, como tem sido essa dinâmica para o senhor e quando o senhor volta ao mandato? Olha, eu estou voltando em breve agora, no início do ano. É uma dinâmica de licenciamento, ele foi necessário por algum tempo, porque eu precisava verificar algumas questões de saúde, tanto minha quanto da minha família. A grande verdade é que a gente, ao longo do mandato, a gente fica numa agenda extremamente corrida, então se a gente não se força a parar um momento para a gente poder olhar a própria saúde, olhar a saúde, principalmente dos nossos pais, pessoas mais próximas, a gente acaba negligenciando isso. Então, como movimento muito natural, mas muito necessário, eu falei assim, olha, eu vou precisar dessa parada, até pela responsabilidade que eu tenho com os meus eleitores, é melhor eu fazer isso e ficar concentrado nessas agendas aqui de Minas Gerais, e daqui a pouco estou voltando, e também é uma oportunidade muito importante para o Caseca também, para ele poder também desenvolver o mandato dele, mas assim, o que realmente norteou e norteia esse licenciamento temporário é justamente essas questões de saúde, e obviamente que natural, né, durante o licenciamento a gente vai ter a assunção do suplente dessa forma temporária, que também me parece estar fazendo um ótimo trabalho. E pelo que a gente acompanhou pelas redes sociais, o seu mandato não parou, não ficou paralisado nesse período, né? Claro que o senhor afastou, mas a sua equipe continuou trabalhando, o senhor continuou visitando várias cidades em Minas, né? Com certeza. Eu acho que a responsabilidade é porque se a gente não vai estar se a gente não consegue estar completamente concentrado em determinada atividade, eu acho que não é legítimo a gente ficar gerando esse passivo para os cofres públicos. Então, durante esse período de licenciamento, eu não estou recebendo salário, mas ainda assim estou atendendo toda a base e estou conseguindo aproveitar, já que eu não estou tendo essa obrigação de ir a Brasília, para poder rodar o interior, para poder conseguir atender todas as nossas lideranças, vereadores, prefeitos, a própria população, sem obviamente descuidar dessa disponibilidade um pouco maior de tempo para poder cuidar dessas questões de saúde.
Falando agora sobre segurança pública, a gente teve essa questão do Rio de Janeiro, né, aquela mega operação realizada pelo governador Cláudio Castro, nos complexos da Penha e do Alemão. A gente tem vivido também uma onda de feminicídio. O Comando Vermelho, o PCC, se espalhando por todo o Brasil. Infelizmente, já estão em mais de 26 estados. Enfim, inclusive aqui em Minas Gerais, né, ali na Zona da Mata, pegando uma região de Juiz de Fora, também Teófilo Otoni. Enfim, como o senhor tem enxergado essa segurança pública no Brasil e o que o senhor tem proposto? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer e valorizar o operador de segurança pública. Não tem como a gente ter uma segurança pública de primeiro mundo se a gente dá condições de terceiro mundo para aquelas pessoas que estão ali na linha de frente. Então, o nosso trabalho na Câmara ele tem sido principalmente no sentido de modificar as leis para que a gente consiga ter um maior reconhecimento e valorização, seja salarial, seja nas condições de segurança, seja nos equipamentos que esse operador ele tem acesso, como também no endurecimento das penas daquelas pessoas ali que muitas vezes são presas hoje pela polícia e acabam sendo, né, liberadas amanhã. Então, assim, não tem como a gente ter um modelo funcional nesse sentido. Então, a gente tem que trabalhar tanto na parte de investimento, destinação direta, quanto na parte da luta por direitos e por modificações na legislação. E quando a gente fala da questão dessas operações que estão acontecendo no Rio de Janeiro, a gente precisa fazer o nosso espectador entender também que é lógico, é uma realidade diferente da de Minas Gerais, mas não uma realidade tão distante. Nós temos uma quantidade absurda de facções aqui em Minas Gerais, seja do TCP, seja do PCC, seja do Comando Vermelho, e infelizmente eles estão envolvidos nas mais diversas atividades, tanto nas atividades mais tradicionais, digamos assim, como tráfico de drogas, como furto, como roubos, e até atividades econômicas, como as que a gente tem visto, influência em questão de cartéis de postos de gasolina e outras atividades. Então a gente também acredita muito que o investimento nessa parte de uma boa equipagem dos órgãos policiais, dos sistemas de inteligência, da recomposição de efetivos, da garantia que eles vão ter uma carga de trabalho adequada, isso também faz parte da solução do problema da segurança pública. Então a gente tem acompanhado com muito cuidado essa discussão da PEC 18 lá no Congresso Nacional, porque a gente entende que para muito além de uma mudança no modelo organizacional, na estrutura, no organograma, a gente precisa pensar naquele policial militar, naquele policial civil, naquele policial penal que está lá na ponta da lança e muitas vezes está tendo uma série de observações ali que não estão sendo contempladas. Então a gente mudar de nome, mudar competências, mudar atribuições por si só, isso não vai fazer diferença. A gente precisa discutir o quê? É financiamento, é continuidade das políticas públicas. A gente tem um Fundo Nacional de Segurança Pública. Como que os estados estão acessando esse fundo? Como que esse dinheiro está sendo investido? A gente tem uma série de pandemias silenciosas que elas acabam sendo silenciadas por boa parte da sociedade. Hoje, nós já perdemos mais policiais para o autoextermínio, para o suicídio, do que em confronto. Então não faz sentido a gente ficar discutindo, às vezes, um modelo completamente revolucionário em tese de segurança pública, sendo que a gente não está nem conseguindo evitar que o nosso policial ele tire a própria vida, tendo em vista as condições de trabalho que ele tem. Então, assim, trazer essa responsabilidade no debate, trazer isso, colocando a perspectiva do operador que está sofrendo na ponta da lança, é uma responsabilidade e é isso que a gente tem feito, fugindo de polarizações, fugindo de argumentos simplistas, mas entendendo mesmo que esse profissional, infelizmente, ele não tem recebido a valorização que ele merece. Diante dessa explicação que o senhor acabou de nos trazer, eu tenho visto e lamento muito que a classe política ela tem sido muito julgada de uma maneira muito simplista, né? Na hora que a gente fala sobre essa PEC, esse projeto da segurança pública, por exemplo, fica muito assim, os deputados ou os senadores querem tirar poder da Polícia Federal. Fica parecendo que vocês não estão discutindo, não estão debatendo e nem recebendo apoio de especialistas. E é justamente isso que acontece lá no Congresso, né, Pedro? De forma alguma. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos federais são órgãos que fazem um trabalho excelente, um trabalho muito importante. Só que a gente não pode esquecer da responsabilidade constitucional que os estados têm no desenvolvimento da segurança pública e que os municípios também têm por extensão. Então, é importante a gente discutir as atribuições, as responsabilidades de cada órgão, mas a gente precisa também ser muito sincero e honesto intelectualmente em perceber que meramente a gente mudar nome de instituição ou mudar a atribuição de local, por si só isso não vai resolver o problema. Agora, se a gente parte de uma política massiva de investimento, de qualificação das nossas tropas, de valorização do servidor, então a gente cumpre todos
esses pressupostos, a gente dá condições para que eles possam trabalhar corretamente, aí sim a gente pode fazer essas modificações incrementais. Mas me parece, pelo menos por parte do governo federal, haver uma certa inversão na ordem que isso precisa ser discutido. Não dá para eu falar, muitas vezes, para um policial militar que ele está ali na fronteira do estado, às vezes num patrulhamento ali que está ele mais uma pessoa, e a gente achar que a gente simplesmente mudar essa atribuição vai resolver o problema. Basta a gente pensar que tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal, elas já têm hoje dificuldades de efetivo, dificuldade de investimento para realizar as atribuições que já lhe competem. A gente tem, né, a responsabilidade da Polícia Federal em relação aos crimes federais, a questões relacionadas à fronteira, e basta pensar na dimensão continental que o nosso país tem, a dificuldade que é. Então, se a gente puder olhar esse problema de uma forma mais técnica, de uma forma mais plural, certamente a gente vai conseguir ter resultados mais contundentes. Basta a gente pensar também numa situação. A gente está falando de um país como o Brasil, em que a gente tem, por exemplo, pisos salariais para diversas categorias que são super importantes, que merecem esse cuidado, como enfermeiros, como professores, e a gente não tem um piso salarial da segurança pública. Então, como que a gente quer colocar um remédio, uma solução, que é uma solução ali geral, planificada, sendo que a gente tem uma série de peculiaridades. Então, o tipo de criminalidade que a gente enfrenta no Rio de Janeiro é um tipo de criminalidade diferente do que a gente enfrenta no Acre, do que a gente enfrenta aqui em Minas Gerais. Então, ter essa responsabilidade técnica, a gente conseguir apaziguar, conseguir centralizar todas as atenções, né, seja do governo federal, estadual, municipais, em torno disso, é uma demanda muito importante, porque no final das contas, o que todo mundo quer é poder sair na rua tranquilo, é não ter o seu celular furtado, é não passar por uma situação de constrangimento nas ruas, que é o que infelizmente a gente tem vivenciado hoje. E isso é um discurso antigo, né? Para o senhor que é bombeiro militar, eu que sou jornalista, há anos a gente ouve dizer justamente sobre essas particularidades, né? A Polícia Civil recebe X menos que a Polícia Militar porque não tem auxílio uniforme, enfim. Isso há anos foi discutido. O bombeiro tem uma categoria diferente da Polícia Militar, da Polícia Civil. Será que a nossa Constituição, que é a terceira maior do mundo, a segunda mais emendada do planeta, só perde para a do México, a nossa própria Constituição dificulta também esse acordo do Legislativo? O modelo constitucional, no que tange a segurança pública, ele não é um modelo constitucional ruim, mas do que a gente pensou, do que foi projetado lá em 88 para o que é efetivado na prática, a gente tem problemas grandes, principalmente em relação à questão do financiamento. Porque por mais que os estados eles sejam os maiores responsáveis em executar as políticas públicas de segurança pública, eles não recebem a quantidade de recursos, por exemplo, que a União tem. Então a gente repensar, tem uma PEC de minha autoria, por exemplo, que ela diz respeito aos mínimos constitucionais. Da mesma maneira que a gente tem lá na Constituição a ideia de a gente aplicar um mínimo em saúde, da mesma maneira que a gente tem lá a obrigação de aplicar um mínimo em educação, a gente precisa ter também um mínimo em segurança pública, porque muitas vezes a gente fica dependente da continuidade ou não de determinada política de governo, sendo que, na verdade, a gente está tratando de uma política que deveria ser de Estado. Então, só para dar um exemplo assim, que é muito simples, mas muito didático também, até pouco tempo atrás, a gente tinha a possibilidade de ter um mesmo cidadão que ele tem 27 números de RG diferentes. E aí você imagina, como a gente tem o SUSP, deveria ter um sistema integrado, mas esse sistema ele não funciona como deveria funcionar. Então hoje, por exemplo, se você prende um indivíduo, esse indivíduo ele é conduzido à delegacia. Para a gente ter acesso a informações que vem de outro estado, ao invés de a gente ter tudo isso centralizado numa plataforma, que é a ideia do Sinesp, do Sistema Integrado de Dados de Segurança Pública, na verdade, em muitas situações a gente tem que consultar manualmente isso. Então, muitas vezes o preso ele vai para uma audiência de custódia, existem informações, às vezes, de violações reiteradas da lei em outros estados, e não chega essa informação para a autoridade judiciária, não chega aquela informação para o delegado, então fica muito difícil, porque a gente perde muito tempo nessa burocracia. Então o foco do governo federal, na minha humilde opinião, deveria ser, ao invés da gente reinventar a roda, que é o que está sendo proposto nessa PEC, em que pese e haja contribuições muito relevantes, a gente deveria concentrar em conseguir fazer o feijão com arroz de uma forma bem feita. Então o policial civil ali, que ele está fazendo a qualificação daquele preso, ele tem que ter acesso a todos esses bancos de dados, ele tem que ter acesso a um sistema de inteligência que colabora todos os órgãos. Mas aqui acaba que a gente tem uma produção de dados muito grandes, mas esses dados muitas vezes não conversam, e quem acaba sofrendo com
tudo isso são os agentes de segurança pública que estão lá na ponta da lança, perdendo horas e horas ali, fazendo ali aquelas audiências, aquelas diligências ali nos plantões das delegacias, que são as guarnições policiais militares que muitas vezes ficam mais tempo ali no flagrante ali do que o próprio conduzido. Então, assim, são absurdos que acontecem, que esse sim tem que ser o foco da resolução e da melhoria dos problemas de segurança pública. Se a gente tem uma guarnição que ela está perdendo tempo, né, com um flagranteado ali, se tem uma autoridade judiciária que está perdendo tempo buscando informações que deveriam estar disponíveis, sim, a gente deixa de ter esse mesmo contingente na rua, fazendo policiamento ostensivo, fazendo ação de inteligência, produzindo realmente algo mais palpável para a nossa segurança de toda a sociedade. O senhor tem falado muito sobre investimentos, sobre recursos, né, que são realmente necessários. As emendas parlamentares, hoje em dia, elas ficaram meio que endemoniadas, assim, muito por causa da judicialização, né? Recentemente, a gente teve mais uma decisão do ministro Flávio Dino pedindo que alguns parlamentares sejam investigados por supostos desvios de emendas. Só que elas são muito importantes para estados e municípios, né, Pedro Arrara? O senhor mesmo, inclusive, faz questão de fazer essa prestação de contas, né? Porque elas se traduzem em equipamentos, em inteligência e várias outras questões. Com certeza, assim, emenda parlamentar é um instrumento de aplicação do orçamento. Como qualquer outro instrumento, pode ser utilizado para o bem, pode ser utilizado para o mal. Se tem gente utilizando isso de uma forma equivocada, que sejam investigados, que sejam exemplarmente punidos, que sejam responsabilizados. Só que a emenda parlamentar, embora ela seja questionada, e muitas vezes legitimamente questionada, porque há sim modificações que devem ser feitas, a gente precisa pensar o seguinte, que hoje de fato, a gente tem um poder muito grande que fica nas mãos do Congresso, mas muitas pessoas apresentam isso como se isso fosse um problema, sendo que outros problemas aconteciam, só que em outros locais. O que hoje é emenda parlamentar, que é esse orçamento gerenciado por parte do Congresso, antigamente ele era gerenciado pelo Poder Executivo na mesma lógica de toma lá da cá. Então, assim, verdade seja dita, em que pese a gente tem, assim, problemas de execução, de gente vagabunda que faz utilização dessas emendas, a gente também tinha problemas anteriores que eram tão ou mais graves dos que já aconteciam, que era justamente aquela lógica da questão de emenda por voto, aquela questão daquela negociação muitas vezes promíscua com o Poder Executivo. Então, sim, as emendas, elas prejudicaram ao andamento de algumas coisas, mas elas melhoraram muitas coisas. E uma das principais questões é que o instrumento da emenda parlamentar ele existe justamente para que o parlamentar, dentro daquela análise que ele tem, daquela análise de base, dentro daquela análise realmente ali, né, com os pés no chão, ele consegue verificar em relação à questão de segurança pública. Eu tenho a felicidade de ser o parlamentar federal que mais indicou recursos para o Estado, tanto para as corporações de segurança pública quanto para as outras secretarias. E quando a gente faz, por exemplo, investimento numa secretaria de Estado, num corpo de bombeiros, numa polícia militar, a gente está fazendo investimento em instituições que têm uma governança muito bem definida, que tem uma aplicação de recurso feita de uma forma extremamente séria. E para que isso? Isso é para que eu possa obter capital eleitoral disso? Não. É porque eu sei da dificuldade que o policial está lá na ponta da lança, sem ali, às vezes, um colete balístico para ele poder fazer a operação de segurança, que muitas vezes um bombeiro militar acontece um incêndio aqui na ponta da lança, às vezes falta um equipamento, uma viatura necessária, que uma pessoa que está lá operando no hospital, né, tem a felicidade aqui na RMBH também ser o parlamentar que mais investe aqui na saúde na região metropolitana, que muitas vezes a gente tem uma fila de procedimentos eletivos gigantescos. Então a gente tem que também lembrar que esse cuidado também, que a emenda parlamentar ela pode ser um instrumento ali de perversão do orçamento, mas pode ser um instrumento de consecução de política pública. Então tem muita coisa que a gente tem conseguido fazer que se não fossem as emendas parlamentares não seria possível. Agora cabe, obviamente, ao cidadão, ao eleitor, ele poder acompanhar isso com muita responsabilidade e verificar se o parlamentar ali, que ele escolheu como seu representante, se ele está fazendo um uso responsável, onde que ele está investindo. Agora, é lógico que assim, existem algumas destinações que elas são muito estranhas, que elas são muito suspeitas. Por isso que dentro do nosso mandato, além da gente prestar conta, a gente também sempre opta por fazer investimentos naqueles locais, naquelas instituições, naquelas prefeituras, municípios, que têm um compromisso muito grande com toda essa transparência e principalmente com o cumprimento do objetivo daquela política pública. Já foram quantos milhões que o senhor trouxe para Minas?
Para Minas Gerais, aproximadamente 100 milhões de execução até o momento. Boa parte disso é aplicado não só na segurança pública, mas principalmente na saúde também, porque a gente tem inclusive um coeficiente obrigatório e a gente tem conseguido fazer assim, avanços muito significativos. Vou citar só um exemplo aqui do tanto que a gente consegue mudar a vida das pessoas. A gente está agora com a Feluma, com a Fundação, né, Lucas Machado, efetivando junto com a Prefeitura de Belo Horizonte mais uma unidade do programa Entrelaçar, que de modo que a gente vai ter em breve aí mais um centro de referência para tratamento daquelas pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista ou que são neurodivergentes. Uma estrutura que até então não existia e uma estrutura que a gente está possibilitando com que o nosso cidadão que mais precisa, ele receba exatamente a mesma linha de cuidado que a pessoa que tem condição de pagar um plano caríssimo, ela faz ali na ponta da lança. Hoje a gente tem lá, por exemplo, a questão do nosso centro de oncologia, que a gente tem algo que se chama Fast Track, né? Essa trilha rápida, que a pessoa ela recebeu o diagnóstico de câncer, ela no mesmo lugar que ela foi diagnosticada, em alguns dias ela já inicia imediatamente o tratamento. Então, assim, são ganhos de qualidade que são muito significativos. E eu sei que hoje em dia a política está muito criminalizada, o pessoal adora meter o pau e falar que política é corrupta, é vagabunda, é ladrão, e eventualmente tem as pessoas que estão incorrendo nesses erros, mas a gente está fazendo uma transformação muito significativa em vários pontos do Estado e também das nossas cidades. Então tem a possibilidade, né? Eu tive uma avó que ela faleceu de câncer, tem uma possibilidade de uma pessoa que acessa o sistema público, que ela tem um tratamento igual um tratamento que ela tem fora do país, no país de primeiro mundo, no sistema privado, isso é muito significativo. E a gente não pode esquecer que, goste você ou não de política, o político continua sendo o melhor instrumento de transformação social e é para isso que a gente está lá. Não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas a gente tem sim dado uma atenção muito especial, sobretudo nessas áreas centrais, de saúde, de segurança pública e de educação. Pedro, antes da gente mudar de tema, já que o senhor falou sobre essa questão da criminalização do político, né? A gente tem algumas polêmicas acumuladas em 2025, tem uma suposta vigilância tremenda do Supremo Tribunal Federal em cima do Congresso Nacional, a gente teve uma reação que foi aquela chamada PEC da blindagem, que acabou sendo derrotada no Senado depois de muita polêmica e manifestação pelas ruas. O que o senhor tem dito para o eleitor sobre esse projeto que foi discutido na Câmara? Olha, eu acho que assim, dentro da política existem também a questão dos duelos de narrativas. Quando a gente teve a questão da PEC da blindagem, existiu um recorte narrativo que foi muito problemático, que foi dito o seguinte, que PEC da blindagem significaria impunidade. Eu acho que para alguns parlamentares que estavam discutindo isso, talvez a intenção deles fosse essa. Mas para a imensa, para a esmagadora maioria, o que a gente via era uma intromissão, uma intervenção não constitucional, não prevista, do STF em relação ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, obviamente, ele fez um movimento de resposta. Não para a gente blindar vagabundo, porque inclusive na votação, né, que a gente teve votação do destaque, eu sempre, desde o primeiro momento, eu fui contra a questão da votação secreta, até porque existem hoje mecanismos de proteção em relação às pessoas que exercem funções representativas que já existem, que muitas vezes foram colocados ali como se fossem grandes novidades. Mas eu entendo que hoje a gente tem a divisão de poderes, a gente tem o legislativo, a gente tem o executivo e a gente tem o judiciário, por um motivo que é necessário, que é essa questão desse sistema, daquilo que a gente chama no direito, sistema, né, de freios e contrapesos. E, infelizmente, a gente tem visto, sim, um ativismo judiciário, e digo isso não só como parlamentar, mas também como pesquisador, como estudioso da área do direito, que ele tem sido danoso para o nosso sistema democrático. E eu não estou falando que o STF ele tem que se furtar das suas competências, que ele não tem que julgar aquelas violações constitucionais que sejam, né, necessárias de serem passíveis de serem julgadas por eles. Mas eu acho importante também a gente entender que essa relação, essa intromissão, essa intervenção nos poderes, ela é muitas vezes problemática, porque hoje pode ser uma intromissão dentro de uma lógica ideológica que eu entendo como mais adequado ou como menos adequado. Mas daqui a pouco vai ser outro governo, pode ser outro tipo de interferência. Então, assim, o respeito à Constituição e à divisão dos poderes, ele é algo necessário porque, independente de quem esteja no poder, de quem esteja no STF, esses limites são necessários e eu acho que, atualmente, a gente está tendo uma relação muito problemática no que tange a essas interferências, tanto do judiciário no executivo no legislativo, quanto dos outros poderes do executivo e do legislativo no judiciário. Então, assim, a divisão ela é necessária e a gente precisa voltar para isso até dentro de uma lógica constitucional, que é o que deve basear um Estado democrático de direito.
Falando sobre eleições 2026, qual vai ser a posição do senhor no ano que vem em relação ao próprio partido? Se o senhor cogita mudança de partido, se vai se candidatar à reeleição ou se pleiteia aí algum outro tipo de cargo no ano que vem? Olha, eu pretendo ir para a reeleição, porque eu acho que é um projeto que tem sido feito com muita seriedade e que mereça ter continuidade. Eu acho que é um mandato de muito trabalho, isso é inegável. Qualquer pessoa que tenha acompanhado a gente nas redes sociais, nas nossas proposições legislativas, não por acaso, né, eu tive a felicidade de receber vários prêmios como um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional. Acho que isso não é à toa, isso é feito por uma curadoria que é isenta, né, que não faz parte das nossas estruturas. E entendo que, em relação à questão dos apoios aos projetos políticos, acho que, obviamente, a gente tem que entender o que é melhor para o nosso Estado, né? A gente acabou de vir de uma discussão muito importante do Propag. Eu tive, inclusive, emendas nesse texto do Propag, que foram vetadas pelo governo federal, a gente não conseguiu derrubar o veto em tudo, mas que eles mostram assim, hoje, o nosso estado de Minas Gerais, ele precisa de uma representatividade qualificada pelo seguinte, porque a situação fiscal do nosso estado é muito complicada. E quando a gente fala de situação fiscal, a gente não está falando de nada abstrato, não. A gente está falando em impedimento de novos investimentos em educação, em saúde, segurança pública e problemas que eles precisam ser resolvidos por meio da via política. Então, quando a gente tem, né, a própria ideia do Propag, né, e que eu acho que a gente precisa dar o reconhecimento ao senador Rodrigo Pacheco e outras pessoas que participaram disso, ele mostra que a gente só vai conseguir permitir o crescimento do nosso Estado se a gente realmente conseguir articular essas alternativas, essas saídas. E nesse momento atual, a gente não tem todas as candidaturas, elas colocadas à mesa. Eu entendo como muito importante para fazer um contraponto ao que o governo federal tem feito, que, embora sim tenham ocorrido alguns avanços, eu acho que a condução da política econômica ela tem sido problemática em vários aspectos, a própria política de segurança pública, eu entendo que seja importante a centro-direita e a direita elas terem um candidato forte. Não me sinto completamente contemplado por extremos, eu acho que a gente precisa de um perfil mais técnico, mais humano, um perfil mais construtor de pontes do que a gente manter nessa polarização burra que acaba afastando a gente do foco dos problemas. E em relação ao Estado, a gente está num momento completamente aberto, né? Então a gente não sabe quais serão os candidatos. E eu acho que a escolha de qual vai ser o candidato que nós iremos apoiar, que eu irei apoiar, vai depender realmente de quais cartas estão colocadas na mesa. Então, obviamente, eu vou entendendo aquilo que é melhor para o cidadão, para o servidor público, para a nossa estrutura poder apoiar esse nome. Só que realmente a gente está bastante perdido. E em relação a partido, quando a gente fala, né, de uma eleição onde ano que vem a gente vai ter um número muito menor de partido devido às cláusulas de barreira, os movimentos de fusões, movimentos também de federação. Hoje, a nominata no PRD é uma nominata que ela não está completamente adequada para a minha participação. Então, a gestão do partido ela entende, né, que o projeto político dela deve contemplar prioritariamente outros nomes. Então, obviamente, eu vou ir para um partido que eu entenda onde eu possa ter minha autonomia, possa ter minha isenção. Eu tenho atuado de uma forma muito independente no Congresso Nacional, votando de uma forma muito responsável, colocando em primeiro lugar os eleitores e não meramente a conveniência partidária. E a minha escolha de partido ela vai se basear principalmente nisso. Como que eu posso ajudar melhor, né, Minas Gerais e como que eu posso representar os meus eleitores sem estar preso a essas amarras partidárias. Já tem alguns nomes de legendas? Olha, já imagino que algumas já estejam te sondando ali. Eu tenho tido conversas muito boas, tanto com o PP quanto com a União Brasil. Acaba que pelo fato, né, de eu não ser, né, de não estar nenhum dos extremos, todos os partidos do centro, e não do centrão, porque o pessoal tem um preconceito também com o centro, mas de fato por isso contemplar melhor as minhas ideias, de ser desempenhar um papel mais equilibrado no Congresso Nacional, os partidos, principalmente de centro e de centro-direita, eles têm se aproximado, têm apresentado propostas. E os que eu tenho mantido uma conversa mais avançada, de fato, têm sido com o PP e com a União Brasil. Deputado, a gente está quase no fim do nosso Café com Política, mas o senhor é muito ativo nas redes sociais, especialmente no Instagram, pelo menos é a rede que eu mais acompanho, e eu vejo que ano que vem vai ser um desafio para a eleição, justamente por causa das fake news, desinformação e utilizando inteligência artificial. O senhor já está se preparando aí para esse combate? Infelizmente tem muita gente ruim, né, nesse meio, né, em todas as áreas que a gente vive. Na as política, milícias digitais, né? E na política não é diferente. Mas assim, eu acho que a verdade, a autenticidade, ela tem um poder muito grande também.
As pessoas, o eleitor, quando ele vai ele escolher seu candidato, ele sabe quem está fazendo trabalho sério, quem não está fazendo trabalho sério, quem está ali por poder e quem está ali por propósito. E sem parecer clichê nem nada, quando eu fiz essa escolha, né, de sair do Corpo de Bombeiros para ir para a política, eu fiz uma escolha que me foi muito difícil, porque eu abri mão de uma profissão que eu amava, né? No caso de nós militares, a gente tem uma legislação diferente que não permite com que a gente volte depois ao nosso trabalho fim, se a gente não for reeleito. Mas eu fiz isso com uma tranquilidade muito grande, mesmo sabendo que eu estava abrindo mão de algo que era muito valioso para mim, porque eu acredito mesmo que a gente possa, mais uma vez, não resolver todos os problemas do mundo, mas que a gente possa fazer uma diferença significativa para eleitores, para a gente que colocou a gente lá, para a sociedade como um todo. Quando eu vim agora da Polícia Militar, e lá a gente está com um projeto lá muito ousado, que lá a gente tem a oferta da ecoterapia, que é uma terapia muito específica, muito especial para reabilitação, por exemplo, e que é algo que tem, historicamente, uma fila de anos para a pessoa conseguir ter acesso a isso. E quando agora nesse projeto que a gente está fazendo em parceria também, a gente tem a possibilidade de dobrar, de triplicar a capacidade desses atendimentos, quem está sendo beneficiado não é o Pedro, porque talvez eu nunca faça uso desse tipo de recurso. Mas são aquelas famílias que precisam, e realmente é algo que me emociona, que me toca muito, quando eu vejo como uma mãe, por exemplo, que ela tem um filho ali, que tem uma espécie de paralisia, e que está às vezes 3, 4 anos esperando um tipo de tratamento desse, que até no meio particular é difícil, ela consegue ter isso de uma forma pública, de uma forma gratuita. Então eu acho assim, a gente vai transformando pouco a pouco, às vezes vai mudando 100, 200, 300, 400 vidas, mas vai deixando o nosso legado. Então, apesar de todos esses problemas, das fake news, cancelamentos, eu já sofri muito com isso, já tive muita mentira sendo contada aí pela internet aí, eu acho que quando a gente faz um trabalho consistente, um trabalho com seriedade, a gente tem a oportunidade de construir algo diferente para os outros, também para nós, porque eu fico muito feliz em poder proporcionar isso. Mas é lógico assim, é uma caminhada desafiadora, o pessoal só vê, né, a gente brinca, né, só vê o close, não vê o corre, mas eu acho que é importante assim a gente mostrar que apesar de todos os problemas, é possível construir uma política mais responsável, uma política mais técnica, uma política mais humana e, principalmente, a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que, às vezes, as pessoas perderam isso um pouco ao longo da vida política e eu, para ser bem sincero, assim, eu não tenho projeto de poder, eu não tenho nenhuma enorme aspiração. Acho que eu posso contribuir dessa maneira e é isso que eu vou continuar me propondo a fazer. Para quem está assistindo esse Café com Política, como que fala com o deputado Pedro Aihara? Olha, a gente está disponível por meio de todas as nossas redes sociais, por meio também das nossas lideranças lá no nosso Instagram, no @Pedro Aihara, que escreve AIHARA. A gente tem também os nossos links de contato pelo site e o que as pessoas puderem levar, compartilhar lá, a gente vai ler tudo com o maior prazer. É uma quantidade muito grande de informações, às vezes a gente demora um pouco, mas todas as situações a gente está levando com muito cuidado, com muito carinho, para fazer a diferença na vida das pessoas. Vou dar só um último exemplo aqui, porque você citou isso. Favor. Às vezes eu estava hoje na Polícia Militar e aí eu observei lá que nessa visita a gente tem nessa turma de formação de soldados um quantitativo muito grande de mulheres. E isso se dá graças a uma luta que eu lá atrás tive a oportunidade de liderar, que é para a gente mudar a questão da limitação de vagas nos concursos das corporações militares, e que foi uma mudança que a gente conseguiu concretizar. Agora também a gente está prestes a ter uma nova vitória, que é o aumento do limite de idade de concurso. Então, assim, são pequenas conquistas que, com certeza, hoje, para aquelas mulheres que eu vi lá vestindo orgulhosamente a farda da nossa gloriosa Polícia Militar, fazem toda a diferença. Então é todo dia a gente resolvendo um probleminha, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, se desdobrando, mas tudo isso em cima de um compromisso muito sério e muito genuíno com todas as pessoas que confiam no nosso trabalho. Deputado, muito obrigado por participar aqui desse Café com Política e vir até os estúdios do Tempo. A gente sabe que a vida é corrida, fica nessa ponte aérea BH-Brasília, mas muito bom recebê-lo aqui. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição e que nesse ano eleitoral que hora vai se iniciar, que seja um tempo aí de discussões qualificadas, de muita paz, de muita tranquilidade e de um debate técnico e responsável, e a participação de vocês da imprensa é fundamental na parametrização e na condução desse debate. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. O Café com Política vai ao ar de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, no canal de O Tempo no YouTube, também com destaque no portal e na versão impressa do jornal de O Tempo. Até a próxima.